Colocar uma camisa. Vamos lá, olha só. Eu sei que, por definição, potência é U vezes I, certo? Tudo bem? Tudo bem, potência é U vezes I. Equação geral, tá? Equação geral, beleza, legal. Se eu pegar a equação do gerador, U igual a epsilon menos Rzinho I, que é a equação que vem nos livros. Professor, podia usar aquela que o senhor gosta lá? Eu ri mais? Claro que sim. Eu não quis colocar porque, repara que na equação eu tenho U, né, pela equação geral. U vezes I. Então eu vou, aonde tem U, eu vou substituir. Aonde tem U, eu vou substituir. Olha ali que eu fiz, ó, setinha. Vou substituir. Então vai ficar potência igual a epsilon menos Rzinho I vezes I. Eu já tinha da equação. Quinta série, faço ali uma distributiva, multiplico I por todo mundo lá dentro. E aí eu tenho que potência é E vezes I menos Rzinho I. Aqui você já percebe o detalhe. Epsilon vezes I eu já sei que é a potência total. Rzinho I quadrado é a potência dissipada. Então esse P é a potência útil. Concorda comigo? U vezes I. Estou só provando. Por enquanto eu estou provando. Tranquilo? Show de bola. Mas perceba que isso aqui é uma equação do segundo grau, em que não tem termo independente. Lembra? Ax² mais bx mais c igual a zero? Pois é, não tem o termo independente ali. Tá bom? Tá bom? Se é uma equação do segundo grau, se eu for construir um gráfico, esse gráfico vai ser o quê? Uma parábola. Concorda comigo? E como vai ser essa concavidade dessa parábola? Vai ser para baixo. Por quê? Porque o coeficiente aqui está negativo. Tudo tranquilo? Isso aí já vimos muito isso lá no primeiro módulo, né, que é matemática. Primeiro módulo, cinemática, matemática. Então o gráfico vai ser a concavidade para baixo. Tá. Tá, professor. Então aqui, olha, nesse ponto eu tenho potência zero, corrente zero. São os x, né, das raízes. X', x duas linhas. Tá lembrado disso? Nesse caso é I' e duas linhas. X, um é zero. E o outro é a corrente máxima. Corrente máxima nós já sabemos que é o curto-circuito. Logo, o ponto mais alto vai te dar a potência máxima. Porque o gráfico é potência em função da corrente. O ponto mais alto só pode te dar potência máxima. O ponto mais baixo, a potência mínima. Tudo tranquilo? Por simetria, eu consigo... Simetria simples. Simetria simples. Eu consigo perceber... Bom, aqui ICC, corrente de curto-circuito, força eletromotriz sobre a resistência interna. Mas por simetria simples análise, simetria, eu consigo perceber que a potência máxima é a metade da corrente de curto-circuito. Eu provei isso para você matematicamente, fazendo simplesmente uma simetria. Bem tranquilo. A potência máxima se dá quando a corrente elétrica é a metade da corrente de... Professor, e por que não pode ser a corrente? Porque, pensa bem, na corrente de curto-circuito, que é a corrente máxima, quanto vale a potência útil do sistema? Zero. Corrente máxima, potência zero, potência útil. A DDP é zero. Se a DDP é zero, a potência é zero. Faz todo sentido, vimos ainda agora isso. Que a força eletromotriz é transformada integralmente em energia dissipada. Logo, não tem a útil. A útil é zero. Acabei de te mostrar isso. Portanto, potência máxima se dá com a corrente de curto-circuito sendo a metade. A metade da corrente de curto-circuito. Tudo bem até aqui? Tranquilo. Vamos continuar. Se eu pegar a equação do gerador e substituir a corrente... Aqui eu só troquei de lugar, mas, bom, enfim. Essa é a corrente, né? Aqui é a resistência interna. Só troquei de lugar. A ordem dos fatores não altera o produto. Na hora que eu escrevi, não prestei atenção. Mas tudo bem, isso não vai influenciar em nada. Força eletromotriz, DDP é igual a força eletromotriz menos Rzinho vezes a metade da corrente de curto-circuito. Certo? Mas a corrente de curto-circuito eu sei que é epsilon sobre Rzinho. Então eu vou substituir epsilon sobre Rzinho sobre 2. Aqui eu posso cortar logo R com R, sem problema.
E eu tenho que epsilon menos epsilon sobre 2. Portanto, a DDP é a metade da força eletromotriz. Caraca! Para eu ter a potência máxima, a DDP, ou seja, a energia do circuito que vai para o circuito, tem que ser a metade da força eletromotriz? É. Se a força eletromotriz é de 100 volts, para que esse meu gerador tenha uma potência máxima, tem que chegar no meu circuito 50 volts. Se chegar a outro valor, já não é mais a máxima. Para ser a máxima, tem que chegar à metade. Entendeu a ideia? É, professor, muita onda, né? É muita onda. É muita onda. Para ser potência máxima do gerador, para que ele trabalhe em potência máxima, é por isso que é interessante, cara. Não é conveniente você colocar o gerador em potência máxima. Não é conveniente. Vou te dar um exemplo bem prático. Você pega um aparelho de som da tua casa, aí você gosta de uma música, você pega e coloca o volume lá no último, vai torando. Você está mais perdendo energia do que utilizando, pô. Porque o aparelho em potência máxima, ele também vai dissipar muito. Então você vai utilizar 50%, mas vai perder 50%. Não sei se vale a pena, não. Eu prefiro não trabalhar na potência máxima e ter uma qualidade melhor do meu gerador. Entendeu o que eu quero dizer? Entendeu a ideia? Mas não vamos parar por aí, não. Vamos pensar um pouquinho. E o rendimento? Rendimento é DDP sobre força eletromotriz. Mas eu sei que a DDP é a metade da força eletromotriz. Com serra primeira multiplicando pelo inverso da segunda, eu vou encontrar 1,250%. Foi o que eu te disse ainda agora. Um gerador trabalhando em potência máxima, ele vai ter um rendimento de 50%. Ele vai usar 50%, mas vai perder 50%. Então, até que ponto vale a pena para você? Vai de você. Mas não vamos parar por aí, não. Se eu aplicar a equação de Pouillet, que é aquela equação do gerador, né? Eu ri mais, é a mesma. Eu vou pegar aqui a força eletromotriz sobre a somatória das resistências. Mas eu sei que a corrente, para que eu tenha a potência máxima, tem que ser a metade da de curto-circuito. Eu sei que a corrente de curto-circuito é epsilon sobre Rzinho, sobre 2. Com serra primeira, multiplicando pelo inverso da segunda, vai ficar epsilon sobre 2Rzinho. Posso cortar o epsilon dos dois lados? Tranquilo. E multiplicar cruzado. Se eu multiplicar cruzado, eu vou ter 2R vezes 1 é 2R. Rzão mais Rzinho vezes 1 desse lado. Rzão mais Rzinho. Tudo que tem Rzinho para um lado, que não tem Rzinho para o outro. Ele está somando, passa subtraindo. 2Rzinho menos Rzinho vai dar Rzinho. Caraca! Então, para que eu tenha uma potência máxima do gerador, existem algumas condições. Primeira condição, a corrente tem que ser a metade da corrente de curto-circuito. Segunda condição, a DDP, que vai para o circuito, tem que ser a metade da DDP do gerador, da força eletromotriz. Terceira, ele tem que ter um rendimento de 50%. Quarta, a resistência do circuito tem que ser igual à resistência interna. Se a resistência interna é 1 ohm, o meu circuito tem que ser 1 ohm, o equivalente, né? Resistência equivalente. Não é de cada aparelho, tá? É o equivalente. O final tem que ser 1 ohm. Ou seja, a resistência do circuito tem que ser igual à resistência interna. Tudo doido, né? Mas não vamos parar por aqui, não. Vamos pegar um gráfico. Opa, passei, sem querer. Vamos pegar um gráfico. Se eu pegar aquele gráfico do gerador feito inicialmente, você lembra no segundo ou terceiro slide, que era uma reta decrescente, pelo gráfico eu consigo descobrir a potência máxima. Basta eu achar a área desse quadrado, desse retângulo aqui. Porque para que eu tenha a potência máxima neste pontozinho bem aqui, ele vai ter que ter
a força eletromotriz, a DDP, tem que ser a metade da força eletromotriz e a corrente tem que ser a metade da corrente de curto-circuito. Tá bom? Então, se eu fizer esta área, esse retângulo aí desse quadrado, eu tenho a potência máxima.